Antes de então de começar o estudo semanal para a semana do dia 16 do 10, eu vou primeiro fazer a revisão de sexta-feira. Aproveitar para fazer a revisão que eu não tinha feito na sexta. Começando pelo dólar, tá? Lembrando que quinta-feira foi feriado, então quinta-feira funcionou normal lá fora e a gente teria o pregão depois na sexta que haveria um gap precificando o movimento lá fora. O gap do índice até que foi uma precificação bacana, só que eu não achei o gap do dólar uma precificação interessante não. 17 pontos, pouca coisa comparado ao que teve lá fora na quinta-feira. Então não houve tanta precificação no gap. O primeiro candle foi de candle de rejeição, não tinha demonstração de força nenhuma. Testou região de topo do pregão anterior de quarta, região da média 200, uma média importante, já tem um bom tempo. E aí, em região da média 200 é melhor não fazer nada, o que a gente vê aqui que no início as médias menores também não estavam em tendência. Chegou a testar esse fundo aqui, fechou o gap. Não vejo nada de venda no 12, não tinha médias ainda em tendência, um movimento muito próximo para pensar em alguma virada de força aqui. O preço sobe, por enquanto, nada a ser feito. Eu vejo que até respeitou retração aqui de 61 nessa hora e voltou a testar esse fundo de novo. Testou o fundo, mas nem pensar em fraqueza, operação de contratendência seria interessante porque não tem médias em tendência. E aí o preço simplesmente sobe. E aqui confirma um padrão de uma figura de price action puro. Eu ia falar ombro, cabeça, ombro, mas é fundo duplo aqui. E aí nesse topo é a confirmação do fundo duplo. Faz uma troca de polaridade, dá esse candle aqui 37. Só que esse 37 em região da 200 com médias ainda seria um gatilho um pouco inviável. Por mais que eu via que realmente estava forte, mas a região 200 aqui é muito perigoso. Então, poderia ser pré-tendência mesmo, tinha cara de ser pré-tendência, mas perigoso mesmo em relação às médias. O preço renova fundo e trava nesse fundo aqui. Pensar em reversão não tem critérios. Pensar em contra da média de 9, não bateu na média de 9 para testar ela. E aí tinha uma LT passando aqui também, ó. Uma LT confirmando aí a região do terceiro toque. E o preço volta, não segura na 9, não segura na 20, volta a chegar aqui na região em torno também da média de 200. E a gente vê que o que mais segurou aqui foi a retração de Fibo. Primeiro nível segurou e jogou o preço para cima. Não vejo 9,20 em tendência aqui. A gente tem que esperar o rompimento da máxima de novo e daí se fizer algum pullback, pós-rompimento a gente pode imaginar uma tendência de novo da 9 da 20. E aí deu, né? Deu esse movimentozinho aqui na parte da tarde, mas sexta-feira de tarde, 3 horas. Complicado, ainda por cima com gap entre candle. Fecha no preço, abre em outro. Fecha no preço, abre em outro. Então faltava liquidez, faltava volume aqui nessa região. Porém, se a gente fosse considerar que não estava tendo esse gap, vamos imaginar o cenário perfeito, que não é sexta à tarde, nem está tendo um gap entre candles. Seria uma possibilidade aqui de pullback na média de 9. Pullback como se fosse de lado. Da média de 9, tinha risco retorno normal, não tinha problema nenhum. 1% de alta estava lá em cima. E se a gente marcar espelhamento desse último movimento aqui, o primeiro alvo já tinha sido cravado e o 100% estava lá em cima. Então tinha risco retorno, tá? Tinha risco retorno, possível gatilhozinho, mas sexta-feira à tarde entendo aqui como que é perigoso, né? Sobe de forma esticada, tem até confluência para pensar em reversão agressiva, tá? Tem confluência, mas uma coisa antes de comentar sobre isso aqui. Aqui embaixo, ó, nós temos o indicador ativo, mas faltou confluências para pensar numa reversão aqui. Eu preciso de confluência. Não tem confluência para pensar em venda, então nada de reversão aqui. Só que aqui em cima já tem, uma delas muito forte, 1% de alta. Outra é desse fundo, com esse topo aqui, 100% lá em cima quase cravada. Então tinha confluência, mas faltava candle gatilho. Não teve pelo 2. Todos os candles feios aqui no topo e os 5 muito menos. E aí testou a média 20, 20 não segurou. Passou para baixo e deu mais um candle gatilho, porém este já sem risco retorno. Se eu colocar stop 93, pede risco retorno aqui para as médias. E aí já era quase o fim do pregão e o preço foi caindo com um volume muito feio. Então basicamente de gatilho que até tinha risco retorno era esse aqui, mas eu entendo a parte da tarde não dá muita operação, ainda mais dólar com volume fraco. Tinha feito uma troca de polaridade, essa região também com o canal que tinha sido rompido. E aí, infelizmente lá no topo também não chegou a dar reversão agressiva. Faltou o gatilho bonitinho. Já em relação ao índice, lembrando também a questão do feriado, tinha que precificar, né?
e do fechamento do pregão anterior com a abertura, até que houve uma precificação até interessante, 1.000 pontos, ok. E abriu em região de troca de polaridade, que era essa linha aqui. Não é bem a linha, né? A gente tem que considerar a região, mas colocando a linha mais grossa possível, era essa região de suporte, troca de polaridade, então região interessante. E também na tentativa de rompimento da média 200. E o primeiro candle demonstra uma força compradora. Nos primeiros movimentos do dia, eu até vejo que a VWAP estava mais forte, mas não preenche os critérios também da setup da VWAP. Região da média 200, nada a ser feito nesse movimento aqui, vamos esperar. Só que aí chega a abertura do avesso aqui, mal reage, depois chega a abertura do avesso lá fora, mal reage. Eu vejo que renovou a máxima do dia, mas está subindo em forma como se fosse um canal aqui, bem feio. E aí volta para a região da média 200, nada a ser feito, mas para o price action, imaginando um gráfico sem médias, eu vejo aqui uma possibilidade agora, nesta hora aqui, de ombro, cabeça a ombro. Aí, a gente tava até olhando, né, possibilidade de renovar a mínima, criar uma tendência e tudo mais, só que o fluxo aqui nessa hora confirmou que esse rompimento tava com cara de ser rompimento falso. Tinha aqui varejo vendendo, não tinha player grande na tentativa de venda, a gente verificou isso e confirmou, né? Rompimento falso, nem conseguiu exatamente romper a mínima, travou, o preço voltou a subir. Voltou para as médias de novo sem tendência, e aí a gente teve um movimento que lá fora também foi igual. Não era notícia, foi algum movimento, não sei o que pode ter sido, mas foi um movimento em conjunto. Foi aqui, S&P, outros índices também, que estavam abertos. Teve um movimento bem forte, caiu de forma esticada, chegou a renovar a mínima. E aí nós podemos pensar no setup da reversão. Só para comentar aqui a questão de confluência do primeiro candle para baixo, região próxima de 100%. Tem também próximo de 1,5 de baixa, deixa eu ver se eu coloquei, foi 1,5 de baixa. E aí o gatilho a gente tem que pensar, pelo 5 não chegou a dar antes, mas pelo 2 chegou a dar aqui agora no 170. Tinha risco retorno, lembrando os critérios obrigatórios, né, do que a gente tem que fazer na média de 9. Depois aqui, se a gente traçar a retração dessa última pernada, nós não tivemos, na verdade a gente teve, depois da segunda parcial chegando, média de 9, depois primeiro nível de retração. Depois não teria pegado o stop, e voltaria a pegar talvez mais um alvo. Só que detalhe, nessa região aqui, o que a gente consegue verificar? Que tinha um fundo importante, era um fundo importante, beleza. Reação da média 20, a gente não entra nesses candles aqui, precisa preencher alguns critérios importantes e esse pullback não tá dos melhores. Reagiu, rejeição, ok, depois candle de virada forte, mais um de rejeição, testando como se fosse a média de 9, de novo. A 29 muito próxima, sem abertura interessante para pensar em tendência. E aí a gente vê mais um candle de rejeição aqui, ou seja, cadê a força, né? Cadê a força das médias? E aí pelo 2 minutos deu esse 207 aqui. Stop pode colocar uns ticks abaixo, numa região de fundo sem problemas, porque não tem que fazer parcial na média de 20. Não tem, média de 20 não está forte. Agora pode pensar no 1 para 1, aqui nessa região, depois desse topo. Deixa eu ver se tinha mais uma retração lá em cima. Deixa eu ver se bate. 50% de retração aqui. Vou arrumar direitinho. Então, primeira parcial 1 para 1, depois essa parcial aqui, depois esta. Teria pego as 3 parciais, lembrando, isso aqui já está na nova mentoria, tá? Esse setupzinho aqui. O preço chega de novo em região de troca de polaridade, aí reage, mas aqui infelizmente 9,20 fica sem tendência, nada a ser feito. Então no índice deu oportunidade nos últimos movimentos aqui finais. Não foi gatilho de venda nessa região, tá? A gente não entra nesses candles aqui de venda. Travou no fundo, preencheu os critérios bonitinhos e aí devolveu o preço todo. Já no gráfico branco a gente vê que praticamente no início do dia foi um caixote com rompimento falso. Mas ficou dentro aqui, até que houve rompimento de forma bem esticada. E quase que no fim do dia também confirma quase um caixote faltando... Pode ser ter considerado um caixote aqui também no fim do dia. Teve sequência vendedora forte, travou na região de metade dessa força vendedora. Por isso que o preço ficou caindo em duplicação de caixote. Se eu pegar esse caixote do início do dia e duplicar para baixo, a gente vê que praticamente cravou a duplicação para baixo. Então o índice sexta-feira dessas duas oportunidades, mas também na parte da tarde, né? Já em relação ao estudo semanal, começar pelo dólar. O que eu falei semana passada está se confirmando. A proximidade da CLT superior está indicando uma defesa vendedora, o que é importante.
Ó, acabou de atualizar. Então agora tá melhor ainda, indicou mesmo. Então a gente tá em canal de baixa, tá na metade do mês, então faltam mais uns 10 pregões mais ou menos, e aí tá querendo formar uma rejeição nesse topo, que é uma rejeição que precisava mesmo ser confirmado para indicar que esse canal ainda vai continuar em queda. Pelo mensal, não vejo nada mais interessante para ressaltar, a gente vai ter que realmente esperar mais alguns dias aqui para ver como que esse candle de outubro vai fechar. Já o semanal, deixa eu ver se vai atualizar. Acho que não vai atualizar. Cadê? Porque não é este candle. Agora sim. O semanal, lembrando mais uma vez, tinha feito um rompimento da LT, se for considerado do corpo, né? Dos candles nessa queda. E não da sombra. Estou considerando apenas corpo aqui. E aí tinha feito um rompimento, mas um rompimento aqui bem na cara, que seria um rompimento falso. E aí, de repente, forma esse candle maravilhoso dessa semana. Quase aqui um engolfo, praticamente indicando uma possível força vendedora exatamente nessa LT aqui. Então, por enquanto, price action respeitando topo, fundo. E aí, se der prosseguimento a movimento corretivo, a gente pode ver uma retração aqui dessa pernada. Exatamente o primeiro nível já foi cravado nessa última semana. E aí, tomar cuidado, porque possibilidade 1, se for para rompimento, é importante que trave exatamente nessas regiões aqui e volte a subir. Se for para ignorar esse rompimento, tem que romper esse fundo aqui para quebrar a tendência de alta recente, né? Porque fez uma ignição maravilhosa aqui, um pullback de lado, com topo duplo, com fundo duplo de continuidade, rompeu com pivôzinho, e aí travou nesse topo aqui. Então, temos algumas possibilidades. Região de indecisão, pode ser troca de polaridade para voltar a subir, ou pode realmente quebrar essa tendência e voltar a respeitar a LT e cair. Já o diário, deixa eu ver se vai atualizar. Ah, tá atualizado, perfeito. Confirma essa visão. Eis a questão, né? Se a gente for imaginar aqui o movimento todo, o fundo duplo, testando a região de troca de polaridade, vai subir ou vai formar um topo menor e vai voltar. Então essa região aqui se torna uma região extremamente importante para a gente ter marcado, que eu vou deixar aqui uma marcação mais próxima possível no gráfico oficial, essa região aqui de troca de polaridade. Voltando para cá, coincide também com o primeiro nível de retração, então não é qualquer regiãozinha, é uma região forte e de força compradora nesse movimento todo aqui, que inclusive eu vou atualizar, porque teve barra ignorada no meio do caminho, e aí nós tivemos essa força toda compradora, barra ignorada aqui. Agora em relação ao 60 minutos, deixa eu ver antes com as médias, só confirmar uma coisa aqui. Pois é, região aqui da 20 vai romper a 200 para cima ou não vai? Semanal, 200 respeitou, e aí vai começar talvez uma trap zone, 20 está apontada para cima, a gente pode ver o movimento e ficar em trap zone mesmo. O preço cair para buscar a 20 de novo, e a 20 começa a subir e ficar funilando aqui. Pode ser que aconteça isso. De qualquer forma, região de briga. Região de briga. 60 minutos. A gente tem aqui um ombro, cabeça ombro lá em cima. Deixa eu mudar para o gráfico oficial. A linha do pescoço era o caixote preto, confirmou. O ombro, cabeça, ombro. Se eu pegar da cabeça com a linha do pescoço, região de 100% cravada ali. E aí eu tinha essa outra marcação aqui, que agora não é relevante mais. E agora tem essa daqui de baixo, que eu falei que era a região de troca de polaridade macro. E tá subindo agora em forma de bandeira. E essa bandeira, se for olhar o padrão, é um padrão de continuidade do movimento primário, que aqui no caso é de baixa. Então pode ser que a gente veja o movimento dando continuidade desde que rompa essa bandeira na parte aqui inferior. Então vou deixar aqui marcado, porque pode ser. E aí a gente tem alvos ali embaixo a pegar. Porque se eu traçar dessa última pernada aqui, 50% cravado, nós temos um 61 cravado. E a média de 200, ela estava irrelevante aqui neste meio. Começou a criar tendência. Ela foi testada aqui. Mais uma vez, região de troca de polaridade forte. E é a reação da média de 200. É uma reação forte? Não. Já era para ter reagido, jogado o preço lá para cima. Não reagiu, então possivelmente ela pode estar fraca. Então a gente pode ver uma força melhor para chegar aqui nessa região, talvez de 61 de retração. Vou tirar essa retração, vou deixar apenas esses caixotes aqui, que eu acho mais interessante. Já o 15 minutos confirma para mim essa bandeira.
É importante que a média 200 do 15 não seja rompida, que vai servir de troca de polaridade. Tem a força vendedora que está caindo em forma de pivô. Uma coisa importante para ressaltar também de Elliott, né? Deixa eu ver se tem alguma coincidência aqui. Onda 1, 2, 3. Mas olhando pelo macro. Olhar pelo diário. Olhando pelo diário. Onda 1, 2, complexa, 3. Se for olhar assim, a gente tem mais uma onda. Agora, se a gente for olhar no micro, a gente pode ter aqui algumas pernadas. Começando... Peraí, que eu acho que travou. Peraí. Então, continuando aqui as ondas de Elliott em 60 minutos, a gente tem possivelmente onda 1, 2, 3, 4, 5. E aí fez uma A, B, C complexa aqui. Tá começando agora de novo onda 1, 2, 3, 4 e a 5 vai fazer ainda. Se for assim, a gente tem a pernada de baixo confirmando pela bandeira aqui. E aí os 5 minutos para amanhã, possibilidades aqui. A média 200 ela tá praticamente flat, né? Então ela está irrelevante. Mas operar em torno dela é complicado. A gente pode ver um mercado bem travado amanhã se ficar em torno desse caixote aqui de novo. Caixote não, esse canal. Mas caso venha romper, movimentos de tendência interessantes a gente vai ver a partir da quebra deste fundo. Primeiro fundo é interessante para quebrar. E depois, óbvio, que é este aqui, que é o mais interessante de todos, é onde tem maior liquidez. E aí, então, vendas fica interessante com a proximidade desse fundo para quebrar. Por exemplo, vou pegar uma tendência aqui, um pullback, ancorado pelo 9 a 20. Vai pensar numa venda para quebrar esse fundo. Interessante, porque já vai ter rompido a bandeira. Vou pegar aqui embaixo, esperar um pullback, uma pré, 9 e 20 ancorada, a gente pega uma venda. Melhor ainda. Melhor ainda. Mas enquanto estiver na região dos 200, antes ainda, aqui nessa região desse embolado, vamos supor que o preço fique aqui. Tá no meio dessa pernada toda e tá nessa região aqui. Não é uma região interessante. Região interessante é aqui e aqui. Inclusive eu vou deixar umas linhas marcadas aqui que pode ser interessante para amanhã. Essa daqui, a de baixo eu já tenho lá embaixo. Então dólar, possibilidades. Se abrir sem gap, a gente vai estar no meio de canal. Tenham cuidado porque vai ter um mercado bem travado. Abrir com gap de alta, abrir aqui, por exemplo. Eu espero que a LT seja respeitada para a visão macro realmente ser de baixa. Se for para cima, aí vai quebrar um pouco da visão, porque 60 minutos nós temos aqui retração dessa pernada. Nós estaremos 50% aqui, região interessante. Eu não estou vendo possibilidade de compra interessante na situação macro contra as médias. É interessante que continue dentro do canal e venha cair. Abrir com gap de baixa. Tem a 200 aqui. Não dá. Então tem que esperar sair dessa região de 200, junto com o canal. Já em relação ao índice, olhando pelo mensal primeiro. Opa. Uma bagunça aqui, mas o índice fez um movimento bem interessante. Porque se a gente for pensar, faltam 10 pregões mais ou menos, é como se o mensal as regiões são maiores, né? Então é como se tivesse feito uma troca de polaridade com a SLT que foi rompida. E a SLT pode ser a bandeira de alta, né? Bandeira de alta aí e também, ao mesmo tempo, ombro, cabeça, ombro invertido de continuidade com a linha do rompimento aqui, a linha do pescoço. E a gente teve um 1, 2, 3 formado, com o candle acionado em setembro. Só que o candle de setembro foi um doji e, por enquanto, o candle de outubro está sendo um candle de rejeição aqui. Opa, já tem até retração porque marcar de novo, peraí. E meio que a região de 50% foi testado da retração. Imagina só se fazer esse movimento aqui, que eu comentei semanas antes, há um tempo atrás já. Que movimento maravilhoso. Vai confirmar aqui um padrão do mensal. E aí o semanal, a gente olhando pelo Ibov que está mais claro o movimento, né? Então, deixa eu olhar aqui, semanal do Ibov. A gente tem um alargamento, que é este alargamento maior aqui. Respeitou a linha inferior e tende possivelmente a buscar a linha superior novamente. Em relação a candle, semana anterior fechou com rejeição e essa fechou com candle positivo, porém de rejeição também. De qualquer forma, essas últimas semanas
estão fechando com baita indecisão. Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, aqui, aqui. Então não está saindo dessa região, não está. E aí voltando para o índice futuro. O índice futuro tem até um movimento melhor aqui. Houve uma queda que o Ibov não teve, mas de qualquer forma também não está fácil de analisar essas últimas semanas. Olhando pelo mensal, tá bonito de ver que pode continuar a subir. Mas o semanal já não está interessante. De médias, tá querendo formar talvez uma trap zone na hora que a 20 começar a apontar para baixo, porque por enquanto não é, porque a 20 está para cima. Então não é trap zone. Voltando para cá, já o diário tá horrível. Espera que vai atualizar, eu acho. Não, tá certo. Tá horrível. É uma regiãozinha agora que eu vou ter que atualizar talvez esse caixote aqui. Esse caixote não foi respeitado. Então marcar nessa parte de baixo. E aí tá no... Nossa, péssimo. Respeitou esse último topo. Será que vai fazer um topo duplo de continuidade baixa? Só que no tempo gráfico maior isso aqui é trava. Ou pensando aqui, nós temos já um primeiro ombro, a cabeça e o segundo ombro para fazer um alcoy. Pode ser, de qualquer forma, região de briga. E o diário está começando a trap zone, já tem, né? Já foi testada a 200, agora é a 20. Então tende a ficar travado nessa região aqui e é normal. Já os 60 minutos, pode o alcoy, tá? O alcoy tá mais bonito de visualizar pelo 60, o segundo ombro pode acontecer. Com as médias, é importante que a 260, né, que é a 20 do diário, seja rompida. É importante também que essa sequência compradora não seja quebrada. Então, se eu for considerar essa pernada aqui de alta, é interessante que talvez ou o primeiro nível, ou o segundo, ou no máximo o terceiro se respeite. Porque se não respeitar o terceiro, já era o alcoy. Então, no máximo, essa região aqui, inclusive próximo do caixote que eu já tinha mudado lá no semanal. E 60 minutos no gráfico oficial. Deixa eu ver que eu posso alterar. Retração aqui, tudo bem. Eu tinha até marcado uma possível... Deixa eu marcar, tirar isso aqui. Essa aqui é interessante. Eu tinha marcado essa LT porque parecia ao mesmo tempo ser um alargamento no início. Só que agora já não é tanto um alargamento, porque falta mais de um toque do topo. Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui. Essa LT tá interessante de deixar marcada. Este caixote aqui de baixo não está mais interessante para mim. Esse caixote de cima é a confirmação da linha do pescoço para romper. E detalhe, né, que a gente teve um alcoy ali embaixo também. A gente teve este alcoy aqui, ombro, cabeça, ombro. Se eu pegar da cabeça com a linha do pescoço, o 100% vai cravado. Então é normal que tenha travado ali. Várias confluências para travar esse topo. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu preciso ver? 15 minutos. Dá pra ver melhor essa LT segurando, o preço tá caindo de forma travada, porque a gente vê que a força de compra ainda tá forte, né? Tá caindo de forma travada, então, primeiro nível de retração está aqui próximo, LT, média 200 do 15, 5 minutos aí, se eu olhar agora os 5, deixa eu ver se eu posso considerar uma LT afunilando aqui, parece que tem uma LT afunilando, mas eu não vou marcar, porque amanhã o gap já vai mostrar qual que vai ser a direção desse afunilamento, porque tem uma LT aqui, vou nem marcar. O gap já pode mostrar. Se abrir com gap de alta, beleza, tem essa LT respeitando e possibilidade de chegar lá nesse topo. Mas pensando pelos 5 minutos, a gente tem a média 200. A 200 está flat, beleza, tá flat, mas operar em torno dela é perigoso. E aí, gatilhos aqui de compra, é importante que quebre primeiro este topo aqui. Depois nós temos este topo aqui. E por fim, este topo aqui. Cada um por nível de importância, né? Então, este primeiro topo não é tão importante quanto este e depois quanto este. O mais macro é o que mais tem liquidez. Então, esse aqui é meio de gráfico ainda. E aí, possibilidade de compra eu vejo nessas regiões para cima, se afastando da média 200. Na região 200 não dá. Então, mais próximo desse topo e, obviamente, desse topo aqui. Aí vai ter muita liquidez de chegar aqui. Seria bem interessante. Só que, deixa eu ver a distância de pontos. Bastante, né? Não sei se vai acontecer amanhã. Para movimento de baixa agora. Para baixo tem até mais uma vantagem, porque a 200 já foi rompida, né? Só que a média de 9 e 20 estão sem tendência. Então é interessante que a gente tome cuidado com essa retração.
rompa este último fundo, faça uma troca de polaridade, a gente vai pegando esses movimentos com liquidez aqui também e vai pegando aqui pro back. E aí cuidado com essa perna aqui de alta, que foi uma sequência forte de compra que deu impulso a esse movimento aqui todo. Aqui vai ser região de decisão, por isso que eu tenho esse caixote preto marcado aqui ainda. E aí, pensar na pior probabilidade de todas, o mercado ficar travado de novo dentro da CLT aqui e entra 200. Pior probabilidade de todas é essa aí. Já de posições em aberto. Estrangeiro segue comprando, por isso que o macro ainda está muito forte de talvez confirmar a bandeira de alta e o apoio no mensal. O estrangeiro passou de 441, reduziu um pouco e aumentou na quarta-feira antes do feriado. Sexta-feira eu vou ter resultado amanhã. Lá fora, se for olhar o diário. Em relação, primeiro, ao S&P. O S&P, ele tá uma região complicada de analisar igual o Ibov, mas o Ibov tá bem melhor que o S&P. O S&P tá começando a trap zone já. Região de briga, zona de armadilha. Aqui nessa região, sem decisão nenhuma. De qualquer modo, por price action, né? Nós temos o ombro, cabeça, ombro, que é a região de troca de polaridade, fez um pullback agressivo e pode ser que venha continuar a cair. Possibilidade de alta, a gente tem aqui se fazer esse movimento, quebrando esse último topo. DXY, problemas, está subindo, influenciado também pela questão da guerra, só que pullback bem agressivo, né? Na 20. Pode ser talvez que faça um topo menor. E aqui a gente veja o movimento corretivo porque está bem esticado. Isso não muda a ideia de que está esticado, subindo muito mesmo desde lá de julho. O EWZ, que é o Ibov dolarizado, nós temos aqui também um ombro, cabeça, ombro, que o rompimento foi feito, só que está também na região de troca de polaridade, que também pode ser um rompimento falso e venha fazer isso aqui igual está possível lá no S&P. Minério de ferro que tende a puxar vale é região da média 200, está indeciso ainda, não tem direção nenhuma. Petróleo que está sendo afetado pela questão da guerra, nós tivemos aqui, dia 13 de outubro, subiu pra caralho aqui. E aí, tomar cuidado, porque tende a puxar a Petro, inclusive na sexta-feira, deixa eu ver como que a Petro fechou. A Petro foi a única que estava sustentando, porque Vale caiu e FNC também caiu. Então, o Ibov só não caiu muito porque Petro estava sustentando. O índice VIX, um dos motivos do VIX ter, né? Na verdade, um dos motivos do Ibov ter caído naquela hora lá foi que o VIX do nada subiu também. 15%. 15% não é uma numeração boa. Isso aqui é aversão ao risco, né? Então, o dólar tende a subir no mundo e os índices a caírem. E aí, por alguma coisa, não sei o que especificamente pode ter acontecido, porque notícia não era, o VIX subiu. E aí, tomar cuidado se isso acontecer amanhã. Outra coisa para você tomar cuidado em relação aos juros americanos, né, de longo, médio, curto prazo. Principalmente esse de 10 e 30 anos que tá bem complicado. Fez um topinho duplo, pullback agressivo e tá talvez querendo formar um rompimento da média de 20. Se formar um rompimento da média de 20, a gente pode ter um mercado mais calmo nesses próximos dias, porque esse movimento aqui de alta não foi saudável e foi um dos motivos do Ibov ter puxado tanta queda. Porque tornou a renda fixa americana muito mais atrativa, né? E aí tende a direcionar o dólar para cima e índices globais para baixo. Não só aqui, mas no mundo todo, tá? Cuidado em relação a juros aqui americano futuro. De notícia para semana, nós temos aqui amanhã. Segunda-feira geralmente é bem tranquilo, só que a gente está passando por uma coisa macro que pode talvez agitar, a questão da guerra. Boletim Fox não é uma coisa que altera ultimamente. Tem discurso. Será que vai ser semana de novo de discurso? Tem discurso 11h30, depois só 17h30, mas talvez esse discurso aqui pode movimentar. Terça. IGP-10, mas é antes do pregão. 9 horas exatamente na hora do pregão. Importante notícia. 9h30 é até importante, mas não é de trazer volatilidade. Depois nós temos 10h15, importante. Discurso de novo, 10h20. Cheio de discurso essa semana, cheio. E de noite tem notícia importante que aí vai afetar para o dia seguinte, aqui já na abertura. Questão do PIB da China. Quarta-feira, de madrugada, lá na zona do euro, importante. 9 horas, abertura do pregão, super importante. 9h30 não é.
11h30 não é de movimentar. Tem mais discurso, semanas de discurso complicado. O que é quinta-feira agora? Na hora do pregão, pode ser relevante. Na hora da abertura. Temos aqui 9h30, notícia importante. Depois, não é importante. É importante, mas era no fim do pregão já. Sexta-feira, não. Cheio de discurso. Cheio de discurso. Praticamente uma semana mais tranquila. Né? Uma semana de calendário econômico agendado, né? Surpresas pode acontecer a qualquer momento. Então, uma semana mais tranquila de notícias. Espero que seja uma semana bem tranquila para operações também. Então, revisão que eu tinha que dar, já informei, revisão de sexta e também um estudo semanal para essa semana do dia 16/10. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?